Então, gente, boa tarde. Vamos iniciar e vamos continuar de onde paramos aqui pela manhã. No meu caso, vou ter que só vamos ver se ele está aqui ainda. Eu vou ter que executar tudo de novo aqui. Vou ter que executar. Então, Titi. Eliminar aqui. Deixa eu ver aqui o que se aqui a gente fez. Aqui, né? Aquela parte para transformar os dados, né? Aquele de casado, né? O sim vira 1 e o não vira 0, é a mesma coisa aqui para dependentes. Tá? Aqui, se vocês forem ver, tem duas formas de fazer a mesma coisa, né? Pode fazer desse jeito, né? Ou desse jeito aqui, né? Então, aqui explicitamente ele fala, na coluna casado, quem é sim vira 1, na coluna casado, quem é não vira 0. E aqui ele mapeia direto, né? Ele vê quem é sim vira 1 e quem é não vira 0. Vendo? Aqui você resolve tudo numa linha só. Né? Porque aqui ele vai ter aqui uma linha para cada caso, né? Aqui, não, eu boto todas as opções mapeadas aqui dentro, entre chaves. É. Não, peraí, ele... tá, ele reclamou que eu não tinha rodado esse aqui de cima, que tem a biblioteca. Deixa eu separar ela, só para eu não precisar rodar tudo de novo. Ele reclamou, foi por isso. É que a gente tinha visto até aqui, que aí ele está transformando aquele casado e dependente para números, para poder aí a gente lembrar que aparece depois naquele pair plot. Esse pair plot, ele desenha o gráfico fazendo o quê? Todas as combinações de 2 a 2, né? Por isso que é pair, né? Ele faz todos os pares e desenha os pares. Né? Seria interessante aqui também, isso até para, se fosse o caso, para facilitar, né? Aí a gente ia ver bem melhor que a gente já fizesse isso para o churn também. Tá vendo? Você vê que ele não aparece. Então, se a gente quisesse fazer, era só fazer assim, vendo? Só copiar aqui, Se quisesse fazer para o churn também, copia aqui e bota. Tabela 2, bota aqui, churn,
Sim, é 1, não é 0, tá vendo? Até aproveito o, o código. Tá vendo como é que aí fica bem simples assim? Tá vendo? Aí eu quero transformar também o churn, se eu quiser transformar para numérico, só para aparecer aqui na tabela do perplot, quer ver? Ó? Agora ele vai aparecer. Aí a gente pode analisar todos efetivamente. Ver que vai aparecer o perplot dele lá também, se for o caso. Ó. Deixa ele executar aí. Né? Que aí fica interessante de ver. Aqui, ele vai fazer, olha só, preste sua atenção aqui, ele vai gerar o gráfico, olha só, com base no churn, tá? Ele vai pegar todas as tabelas, todas as colunas lá e vai plotar, tá? Em relação ao churn. Tá vendo? Ele vai fazer em relação ao churn. Então, olha, vamos ver aqui, ó. Então, quer ver? Vamos só aqui. Aí ele vai gerando uma por uma. Tá vendo? Gerou todas. Então, vamos ver aqui. Deixa eu olhar desde a primeira, só para a gente olhar. Então, a primeira é de gênero. Espera aí. Deixa eu diminuir aqui para caber aqui. Ó. Então, aqui ele está mostrando para a gente, tá? O gráfico, ó, gênero, masculino e feminino. E aí a gente vê aqui, ó, o não está em azul, tá? E o vermelho é o sim. Então, se a gente for olhar, ó, tá quase igual. Então, a gente vê que gênero não é basicamente um critério para definir isso, se masculino ou feminino, cancela mais que o outro. Né? Aqui é aposentado. Então, a gente pode ver, né, na questão do quem não é aposentado, obviamente é que ele cancela mais. Mas se a gente for ver, igual a colega mesmo falou, proporcionalmente, ó, quase, olha só, é a mesma quantidade. Ó. Aqui, 402 aposentado cancela, 564, é mais ou menos 60-40 aqui. Então, nesse caso aqui, né, de repente, como falou, vale a pena dar uma olhada no porquê que aposentados estão cancelando bastante. Negócio de morte. Hã? Porque a pessoa, cada vez renovar, quando tem o olho azul, a pessoa não consegue. Só vai ter o olho azul que não consegue. Vai que ele, vamos pensar de outra perspectiva, vai que ele tem outra pessoa, outra coisa, vai para casa de outra pessoa e acabou alcançando. Não, mas isso. Mas isso aqui não é, mas, por exemplo, uma coisa dessa já é muito mais difícil, porque não consta, nunca vai constar num banco de dados difícil. Gente, quem aqui já cancelou
alguma coisa e botou lá claramente como tipo, cara, eu só quero cancelar, meu irmão. Quero saber de você. Só esse tem tempo de ligar e ficar esperando. É, Tem mais paciência. é uma boa mesmo, né? Ninguém fala que quer cancelando. A pessoa só fala assim, não, eu não quero mais. Porque você falou que foi diferente, eu quero entender como você Não, porque eu quero xingar, né, a pessoa. Então, eu falo que eu não tenho dinheiro para pagar, ó. uma boa também, uma boa. Porque É. mas o ideal, a princípio, é a gente tentar identificar baseado nas coisas que tem na base de dados, né? Então, a gente pode olhar, né? Às vezes pode ser algum serviço que, de repente, que o aposentado mais usa, né? E aquele serviço, por exemplo, não está funcionando bem para ele. Porque vocês vão ver aqui para baixo, aqui tem vários serviços. Ó. Aí, se for o caso, aí depois tem que ver se for o caso, fazer igual a gente fez naquele outro exercício, um group by, montando aqui por aqueles serviços e, no caso aqui, por aposentado, para você ver se identifica. Entendeu? Né? Tá vendo? Ó, o solteiro, tá? Aqui, ó, também né? Tá? Que aqui casado não, né? Entendeu? Também e se você vê proporcionalmente a metade. E o não, ó, é bem menos, ó. Aqui, quem é casado proporcionalmente cancela bem menos, né, do que o solteiro. Também tem essa, né? A mesma coisa, ó, dependente também. Quem tem, né, cancela menos e proporcionalmente também cancela menos. Aqui, ó, é uma coisa interessante. Já começa a aparecer, ó. Quem tem poucos meses como cliente, ó, olha como é que você vê que é destacado. Tá vendo? Ó? Isso aqui é destacado. Então, qual é a moral da história? Tá? Provável, uma das coisas que pode acontecer é porque esses caras não têm fidelidade. Entendeu? Aí tem duas vertentes. Eles não estão conseguindo mais fácil. Isso, entendeu? Para você ver, ó, que conforme o tempo vai passando, você vê que o churn, a tendência é diminuir, né? Aqui, ó, você vê que a partir daqui, assim, ó, a derivada é quase zero. Agora tem que Né? fidelizar o cliente, né? Tá vendo? Ou seja, a taxa de variação aqui, ó, a partir daqui, ó, é praticamente zero. É praticamente a mesma coisa. Então, você vê, tem que começar a segurar os caras por mais tempo. Né? E a multa alta pra caramba para você não desistir. Entendeu? Então... Vamos Em renovar vez de melhorar o serviço, eles fazem realidade com a Não, igual eu vi uma vez. Se vocês olharem, repara se ultimamente, né, você vê, igual pasta de dente, além da boca ter aumentado um pouquinho, ela está menos viscosa. Você já viu o que é? Qualquer apertadinho. Você já reparou? Gerando demanda. Porque, cara, você ela está menos viscosa, ela sai muito mais fácil. Quer dizer, perdeu, né? E acaba mais rápido, né? Igual você vê esse monte de coisa para manter, que nem sempre manter o preço, aí a caixa de bombom
que era 30, já vem 15, já vem 10. Papel higiênico é 40 metros, vem 30, vem 20. Né? Daqui a pouco vai... Não, isso foi engraçado. Uma vez foi fora, eu olhei, né, eu fui comprar umas frutas e falei, cara, mas está tão barato. Aí peguei, né? Depois, quando eu fui ver que não era quilo, era libra, ou seja, 1 quilo são 3 libras. Eu falei, não, agora ficou caro. Porque eu estava pensando em quilo, cara, quando eu fui ver que era libra, quer dizer, aumentava 3 vezes. Mas eu falei, não, agora ficou caro. Né? Então, tem essa questão, né? Então, olha, você vê aqui começam os serviços, olha. Então, a gente identificar, ó, o serviço de telefone, quem tem. Você vai ver aqui, ó, que tem um serviço aqui, quer ver? Ó, só para adiantar, para a gente não perder. Olha aqui, ó, que é destacado, ó. Quem tem fibra, olha, cancela muito mais do que os outros, que é a internet, né? Serviço de internet via fibra, e proporcionalmente é quase igual quem não cancela. Ó. A diferença é pouca. Então, vai que um dos problemas que está levando o pessoal a cancelar, ó, que serviço de internet é um serviço muito demandado. E atualmente ainda mais de fibra. Né? Toda vez que a gente vai reclamar, a resposta é que rompeu a fibra na BR. Não, mas aqui tem chance de ser... Sabe por quê, cara? Porque aqui não deve ter aqueles anéis de redundância, não, cara. Porque tem certos lugares, né? Porque você tem várias rotas, né? Várias anéis. Aqui eu acho difícil de ter. Hã? Não, porque, por exemplo, sai daqui e vai para onde, cara? Não, ele tinha uma parceria que tinha 2 fibras na tua. Né? Não é, porque o ideal, se fosse assim, por exemplo, sei lá, daqui qual que é mais perto? É Rio Branco? É quem que é mais perto aqui? Rio Branco é final de... Não é, mas, por exemplo, que se tivesse uma outra alternativa que for pegasse um outro caminho, aí só falta ele falar assim, tem 2 pares de fibra, mas só que elas passam no mesmo... Eles passam no mesmo... Eles têm 2 pares de fibra, mas as 2 passam juntas no mesmo lugar. Aí quando rompe um, rompe a outra junto. Aí não adianta. Aérea. Ah, tá. Mas entendeu? Ó, uma questão que pode ser é esse aqui, olha. O serviço de fibra. Né? Porque tem gente comprando aquela... Anteninha, né? Ó, outra questão que também pode ser, ó, que quem não tem segurança online, ó, também cancela muito mais do que os outros e é muito parecido com Né? Então você vê que tem algumas assim, olha. Aqui, ó, também quem não tem o serviço de suporte técnico também cancela bastante. Então, vocês veem que tem algumas coisas que destacam, entendeu? Né? Aqui, ó, tipo de contrato. 2 anos, quase ninguém. Anual, pouquinho. Ó, quando é mensal, ou seja, os caras que não têm fidelidade... Tá vendo? Ó, isso aqui é outra questão importante. Entendeu? É outra questão. Tá? Ó, outros também. Né? Quer ver? Olha. Aqui, a forma de pagamento. Entendeu? Então, o que acontece? Você vê, provavelmente... Você vê, quem tem débito automático e cartão de crédito cancela menos.
né? Você vê, quem tem o boleto, né? Porque os caras acabam esquecendo, aí quando vem multa, geral, então cancela isso aí, né? Porque normalmente só vai botar cartão de crédito e débito automático, normalmente é quem quer fidelidade, né? Quem não tem, dificilmente põe. Porque vocês já viram que eles até dão também um incentivozinho, um descontinho, sei lá, ou se botar cartão ou débito automático também, porque é outra forma de evitar cancelamento e garantir recebimento, né? Tá? Você vê que essa questão aqui do valor mensal não faz assim tanta diferença, né? Aqui, o total gasto, eu acho que tem a ver com aquela coisa que eu falei, como a questão do número de meses. Porque o que acontece? Quem tem pouco gasto aqui, ó, normalmente, tá vendo? Ó, total gasto de 0 a 200, o cancelar é quase igual a quem não cancela. Então, provavelmente é quem fica pouco tempo mesmo. Provavelmente é aquele pessoal que a gente identificou anteriormente, que fica pouco tempo. Tá? Entendeu? Então, qual é o interessante disso aqui? Qual é o interessante? Olhando aqui, você tem como fazer o quê? Que é legal você ver, né? Que se você, tendo essa ideia aqui dos gráficos, até se você botar por exemplo, upar esses dados, né? Esse dataset, você tem como fazer perguntas muito mais assertivas, por exemplo, para IA generativo. Entendeu? Aí você pode. Não, porque para a gente, presta atenção, até em formato de gráfico, aqui é tudo bidimensional, relaciona 2. Até 3 ainda dá para ver. Agora, se você que vê um gráfico com 4 dimensões ou mais, aí eu já vou supor que você bebeu ou fez alguma coisa de vir para o curso, né, para a aula, né, que você conseguir ver gráfico com mais de 4 dimensões para cima, né? E desenhado assim com 4 eixos ou mais. Mas o que acontece? Mas uma IA ela consegue relacionar, né, 3, 4 variáveis ou mais. Aí você pode perguntar: qual é a relação entre tal gasto, número de meses e, por exemplo, e fibra e ser aposentado ou não, entendeu? Você tem como perguntar, né, para ela coisas mais específicas. Por exemplo, se você for ver como classes de clientes, entendeu? Essa aqui de masculino ou feminino, não. Por exemplo, eu quero ver um trabalho aqui em cima dos aposentados, entendeu? Então, você tentar montar uma relação, né, de aposentado, se tem fidelidade ou não, com a questão do serviço de internet, entendeu? Então, você pode relacionar e ver, suponha, eu quero ver isso. Que, por exemplo, ó, cadê aqui? Ó? Vamos olhar uma coisa aqui? Assim que a gente tem que pensar também. Presta atenção aqui, gente. Ó. Quantos aqui que tem, sim, 1.587, né? Se você pega aqui, cadê os aposentados, né? Já quase aqui uns 40%, se você conseguir eliminar essa situação aqui do aposentado, se for um grupo que te interessa, entendeu? Então, outro aqui também, você pode ver, do pessoal aqui que não é casado, ó, 1.100, se você consegue eliminar ou reduzir bem, ó, é mais da metade do pessoal, ó. Eu botei aqui, você viu aqui o count ali, deu 1.100, 1.011.
Quem cancela é 1.587. Então, você vê, é uma taxa muito alta. Então, de repente, você pode ver se esse grupo aqui é um grupo que pode te interessar. Entendeu? O de não casado, é 1.100, 1.011. E quem cancela o total, quer dizer, você resolve isso aqui, né? Ou reduz bem isso aqui, olha só, né? Então você já tem um impacto, aquela ideia, igual a gente está falando, né? Do impacto do esforço, né? Entendeu? Tá? Tá vendo? E esse aqui, ó, quem não tem dependentes, ó, 1.306 cancela. Aí, entendeu? Então você já vê quais grupos que realmente já vão te interessar atacar primeiro, entendeu? E relacionar com as coisas de interesse. Concordo que você olhando assim, né? Você, volta a dizer, você pode upar o dado e fazer pergunta mais assertiva. Porque senão, se eu subo lá, né? E só pergunto assim, baseado nos dados, me dê sugestões aí do que eu posso fazer para diminuir o churn. Cara, você está confiando que é muito aí na IA, né? Nessa IA aí. Entendeu como é que é? Então, se você já faz perguntas mais direcionadas, entendeu? A probabilidade de você ter uma resposta mais eficiente é bem melhor. Entendeu? Então, essa é que é a ideia de você tentar tirar esses insights inicialmente. E aí você relaciona, tentar relacionar dependentes, né, com meses como cliente, com a cadeia que a gente viu aqui, né? Se tem algum serviço que impacta, né? E ver também um tipo de contrato, né, que a gente está vendo para ver se é mensal, né? Quer ver? Ó, com a forma de pagamento, né? Entendeu? Então, eu acho que isso aí já te geraria uma resposta mais eficiente. Quer ver? Ó, vamos tentar olhar aqui rapidinho, só para a gente fechar aqui, ó. Tá vendo? A letra tá pequena, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Melhorou? Tá. Por exemplo, empresa de telecom. Como proceder para eliminar e reduzir o churn entre... Cadê aqui? A gente viu aqui, era casado, não, né? Era casa só. Cadê aqui? Isso, que aqui. Não, era um outro aqui que a gente viu que era 1.000 e pancada. Aqui, vamos ver aqui. Esse aqui. Dependentes igual a não, ó. Que tem 1.306 cancelamentos. Entre os clientes que dependentes igual a não com os serviços. Espera aí, deixa eu mudar aqui o
serviços disponíveis. A gente viu mais alguma coisa aqui, que é com meses como cliente. Outra coisa que a gente identificou aqui. Cadê aqui? Tipo contrato. Forma de pagamento. Né? Não, peraí, eu tinha falado, tinha um... Peraí, cadê aqui? Tipo, contrato é esse aqui. E... Vamos botar só mais um aqui. E forma pagamento. Tá? Vamos ver aí. O que ele vai dar para a gente aí. Tá vendo? Que aí a gente já tenta perguntar uma coisa mais... Tá vendo? Que aí ele dá uma ideia aqui para a gente. Entendeu? Tá vendo? Então, vamos ver. Para reduzir o churn e cancelamento específico em clientes que não possuem dependentes, necessário entender o perfil desse grupo. Geralmente são clientes com maior mobilidade, maior sensibilidade a preço, que tomam decisões de forma individual e rápida. Com base no setor de comunicação, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Clientes independentes tendem a contratar o plano mensal que possui a maior taxa de churn, por não haver muita fidelidade. Então, a gente já viu, tentar puxar eles para fidelidade. Tá vendo? Aí, olha, tá vendo? Aí ele ainda dá até uma dica, ó, criar uma campanha de upgrade de fidelidade com desconto agressivo, né? Tá vendo? Aí ele também fala em relação a boleto eletrônico. Você vê que ele cancela bastante. Então, você vê débito automático e cartão gera maior retenção, tá vendo? Oferecer um bônus, pontualidade. Tá? Então, ó, isso ele já faz. Ó, aumentar o custo de saída. Né? Tá vendo? E aquela questão que falou dos meses como cliente, tá? Também dá benefício, alguma coisa para segurar o pessoal. Então, você vê que como eu coloquei aquelas informações, tá? Você vê que ele já deu algo mais direcionado. Se eu simplesmente botar assim, me dá aí, o que eu faço baseado no churn aí para reter mais clientes, entendeu? Fica muito mais difícil. Então, quanto mais eu se cercar, até se eu cercasse mais ali também a pergunta, entendeu? Tá? Com certeza eu poderia ter resultado ainda melhor, tá? Então, você vê daquele insight que você olhando os dados para já direcionar você nas perguntas que vai fazer. Tá, gente? Que hoje é legal que a gente tem a IA que ajuda a gente nisso, porque antigamente não tinha, não. Eu tinha que ficar só aqui,
Só olhando esses gráficos e tirar aquilo que aí ela eu tinha que tirar da minha cabeça mesmo. Não, eu levei os dados, eu upei a base de dados toda, mas eu fiz a pergunta baseado no que eu vi ali, que a gente discutiu. Eu não, entendeu? Eu perguntei, eu quero diminuir para aquele tipo de cliente, ou seja, que não tem dependente. Por quê? Dos 1.500 e poucos churn, ou seja, desistência que eu tenho, os que não têm dependente, cancela 1.306. Ou seja, 80 e poucos por cento, basicamente, né? Entendeu? Então, o que quer dizer? Se eu eliminar ou reduzir nesse cara aí, eu já melhorei praticamente 80% do meu problema. E aí, por isso que eu orientei a pergunta nesse sentido, ó, analisando os dados, está vendo que eu upei, para eliminar ou reduzir o churn entre os clientes que dependentes igual a não. Isso. Entendeu? Por quê? Mas eu já falo, ó, qual é o meu foco? É dependentes igual a não, ou seja, que não tem dependente. Você vê, eu foquei. Eu não simplesmente cheguei e falei, ó, pega tudo aí e me dá a resposta. Concordo que aqui fica muito mais direcionado, muito melhor, porque aí eu posso fazer uma pergunta para eles. Qual é o segundo grupo que me interessa? Aí eu vou olhar lá. Qual seria um outro grupo que me interessaria de pessoas que não que cancelam? Quer ver? A gente tem os que têm dependentes, depois a gente vê, ó, quem não é casado, ó, cancela 1.011. Então, aí eu posso fazer outra pergunta em relação a quem não casado igual a não. Entendeu? Então, por quê? Por quê? Para ver essa... Isso, casado não, ó, cancela aqui 1.011. Isso, aí volta lá e faz perguntas direcionadas, em vez de ser dependente, não casar, aí você põe casado, não, que aí ele vai buscar relacionar. Isso. Não, mas o problema é porque eu não saberia dizer qual de cara. Não, mas o problema é que aqui a ideia de eu fazer isso aqui primeiro é buscar insight para eu fazer uma pergunta mais efetiva. Como é que eu ia saber, sem ver isso aqui, que o casado não é que cancela mais? Como é que eu ia saber? Sem ver isso. Eu não tinha como saber. Pô, mas é aquela coisa. A ideia é você fazer perguntas mais específicas para ela te dar um melhor resultado. Eu não posso confiar. Será que ela vai? Como é que eu vou saber? Entendeu? O problema é esse. Como é que eu vou saber? E você entendeu a moral da história? Então, porque eu já sabendo dessas coisas, eu tenho como ver até se a resposta da IA é condizente. Eu já vi que quem tem pagamento mensal cancela mais. Aí eu vou ver se a resposta que ela está dando é compatível com esses insights que eu tive antes, entendeu? Você não pode confiar em IA cegamente. Porque vamos ser sinceros, preste atenção. A hora que a gente tiver uma IA 100%, que a gente não precisa verificar mais nada, a gente está aqui mesmo para quê mesmo? Tá bom, deu ruim para nós, não precisa mais. Entendeu? Não vai precisar mais. Tá? É óbvio, igual a gente vê essa questão de agentes, etc., é para o quê? Eliminar trabalhos que sejam repetitivos, né? Entendeu?
Eu não sei se vocês eram dessa vez. Eu sei que também tem cabelo branco igual a mim. Vai lembrar, quando começou a Shopping Center, pelo menos lá no Rio era assim. Tinha um cara que ele ficava com um papelzinho, aí anotava marca do carro, cor, placa, hora de entrada. Entendeu? Ficava marcando. Na mão, um por um. Cadê esse cara hoje? Você entendeu? Para esse tipo de trabalho, entendeu? Acabou. Entendeu? Mas esses trabalhos mais elaborados, igual nós estamos fazendo aqui, entendeu? A hora que tiver um IA que eu simplesmente sou obrigado a falar, me dá uma para eu reduzir o chance. E ela te dá tudo, absolutamente todas as soluções perfeitas. Acabou, meu irmão. Aí lascou para nós. Eu quero saber quantos casados tem. Quantos casados. Aí a programação fez aí, pai. Isso. Mas fui eu que pedi para fazer. E aí depois eu faço perguntas para IA direcionado em cima dos ensaios. Você vê que teve outras coisas que apareceu aqui que eu não perguntei, por exemplo. Eu não perguntei a respeito, por exemplo, de total gasto. Eu não perguntei a respeito de valor mensal. Entendeu? Eu não perguntei. Entendeu? Porque certamente o valor... tanto é que você vê, não tem uma variação brusca aqui em relação a valor mensal. Você vê que aqui no Xange, você vê que varia muito pouquinho. Entendeu? Por exemplo, eu não preciso perguntar sobre isso. Então, quer dizer o quê? Esse valor mensal não está, vamos dizer assim, impactando definitivamente se o cara cancela ou não. Entendeu? Então, se eu faço uma pergunta mais direcionada, ela vai me dar uma resposta melhor, tanto é que você vê que ela processa até muito mais rápido. Se eu faço uma pergunta genérica, cara, ele tem que ficar cruzando tudo com tudo. Entendeu? Então, você dificulta demais o trabalho. Entendeu? Por isso que a ideia é essa, eu observar até para possibilitar a IA dar uma resposta mais efetiva, mais interessante. Entendeu? Essa que é a ideia. Porque antes de ter IA e eu fazer essa pergunta, eu que tinha que fazer, eu mesmo a pergunta, eu mesmo teria que responder. Hoje, graças a Deus, a gente tem a IA para ajudar a gente nessa resposta. Entendeu como é que é a ideia? Então, é importante a gente fazer perguntas mais direcionadas, que a gente está ajudando a IA a andar mais rápido. Volto a dizer, um exemplo disso é igual essa ideia, igual vocês tiveram com o Bruno aqui, do RAG. Né? Por que tem esse que chama essa recuperação generativa aumentada? Porque você está dando um universo específico para IA utilizar para responder as perguntas. E não na nuvem. Porque, de repente, na nuvem dela, ela não tem informações específicas sobre aquela assunto. Pô, será que a IA, ChatGPT, tem tudo sobre a legislação do direito brasileiro? Por exemplo, jurisprudência. Acabou de sair uma ontem. A IA que foi treinada em dezembro de 2025 vai ter? Não vai. Não vai ter. Entendeu a moral da história? Então, por exemplo, se você tem um RAGzinho desse, um banco de dados desse, com a jurisprudência, o teu núcleo aqui de jurisprudência, no JEP, sei lá, tudo mais, vai alimentando ele com as novas. Esse banco de dados que vai sendo utilizado pela IA para responder as perguntas. Sacou a ideia? Aí o negócio fica mais eficiente. Por quê? Que você tem um universo mais limitado. Você não está falando, rapaz, procura no mundo inteiro. Não, bro, eu quero que tu se limite no prompt, você ainda tem que dizer lá, bro, não quero que tu invente, não quero que você use nada diferente do que está aqui nesse meu banco. Aí, ó,
Entendeu? A ideia? Porque aí você não está dando margem para ela inventar. Cara, eu já cheguei ao ponto, se você usa uma IA genérica, não tipo notebook, LM e tudo mais, fala assim, eu quero referências com DOI, citação sobre determinado assunto. Ele inventa, cara, o nome, o DOI. Cara, você olha, tu acredita, é perfeito o nome, tem tudo a ver, o DOI, o nome da revista, tudo mais. Você vai lá, clica no DOI, vai na revista lá ver, não existe. Não existe. Ele cria, ele inventa, cara. Passamos por isso. Eu botei assim, ó. Eu upei o dado e botei a pergunta. Ó, analisando os dados de uma empresa de telecom, como proceder para eliminar ou reduzir o churn entre os clientes que dependente igual a não, relacionando com o serviço disponível, meses como cliente, tipo contrato e forma de pagamento. Tá? Então, por quê? Foi com base. Não, aí ela deu uma resposta legal, ó. Ó, para reduzir o churn, baseado no tipo de contrato, tá? Baseado na forma de pagamento, tá? Tá vendo? Em base dos serviços disponíveis. Aí, ó, meses como cliente, ele vai te falando, ó. E aqui dá um resumo da estratégia para fazer. Entendeu? Por quê? Eu fiz a pergunta para ela mais direcionada. Quanto mais... Olha, quer ver um exemplo? Ó? Aqui, eu tive a oportunidade de participar de um curso de IA, assim, mas voltado só para o judiciário mesmo. Não sei se vocês viram que teve um desembargador lá em Pernambuco, que ele zerou a fila dele. Não sei se vocês viram aí. Zerou. Zerou. Por quê? Ele tinha 2, 3 juízes auxiliares a ele com doutorado, tá? Que tinham já feito coisa IA. Ele tinha um doutorando em ciência da computação da UFPE na equipe dele, tá? E levou de 6 a 9 meses depurando os prompts e tudo mais, para fazer o que tinha para fazer. Quem olha... 41 mil processos. Né? Quem olha, pensa o quê? Ele foi lá no chat GPT, digitou. Como que eu resolvo isso? Não foi. Mas a imagem que todo mundo tem é, rapaz, o cara foi lá, digitou, resolve isso aqui para mim, ele pegou aquilo tudo e resolveu. Olha quanto tempo, quanto esforço levou para chegar nisso. Esses detalhes que eu estou falando, eu sei porque um desses juízes auxiliar dele estava lá junto e ele participou via videoconferência e falou. Porque ele teve uma situação, tudo mais, não pôde estar presente. Né? Entendeu? Eu já ia falar, né? Não podia estar presente pessoalmente. Não podia estar presente, né? Então, porque olhando de fora só a notícia, cara, parece fácil demais. Mas não foi, cara. Entendeu? Ele tinha uma equipe. Tanto é que a notícia aí, ela não fala dessa equipe toda que tinha. Mas ele ganhou o prêmio Novato 2025, ou seja, um prêmio bem... Não, tudo bem, mas ó, o problema é, ele tinha 3 juízes com doutorado com ele, que já tinham feito trabalho na tese deles relacionada com IA, tinha um doutorando em ciência da computação da UFPE ajudando, e mais, provavelmente, outras pessoas. E o tempo que levou para depurar, cercar, e falou que tinha certas coisas que não dava certo até eles encontrarem o ponto do prompt para cobrir aquelas situações. Entendeu, gente? É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Não é uma coisa... Cara, porque a hora que você tiver uma IA, que ela sozinha, você for lá e digitar, acabou, bicho. Concorda? Esse doutorando
de ciência da computação já perdeu o emprego à bolsa, ele não precisa mais ter 2, 3, você bota um ou nenhum mais. Se ele só põe ali na já responde tudo, para quê, então? Sacou? Onde... Ninguém vai querer nem digitar mais. Você chegou onde que eu estou querendo dizer, gente? Que não tem como, cara. Porque a partir... Cara, o momento que tiver isso, em tese, uma IA tão soberana, assim, tão... Você pode perguntar qualquer coisa que ela vai te dar uma resposta. E a mesma coisa, igual o pessoal fala de computação quântica. Quem estuda essa ideia de complexidade computacional, algoritmos e tudo mais, com o passar do tempo, problemas que eram insolúveis. O que era insolúvel? O tempo que ia levar computacionalmente para resolver aquele problema passa do teu tempo de vida. Ou, quer ver um exemplo? Eu quero saber a previsão do tempo para amanhã, eu vou saber daqui a 5 dias. Me adianta do quê? O tempo, a previsão do... Mas já aconteceu. Seria a mesma coisa de eu dar para você hoje o número da Mega Sena, mas do sorteio do sábado. Te adianta do quê? Sacou? Entendeu? Mas o que acontece com o avanço da fronteira dos algoritmos da tecnologia? Esse sarrafo vai aumentando. Mas nem todos os problemas possíveis e imagináveis vão continuar sendo solúveis. Por quê? Cara, senão eu chegava ao seguinte, como que eu crio uma máquina para fazer viagem no tempo? Cria para mim um medicamento que cura todas as doenças possíveis. Entendeu, cara? Não tem como, porque são problemas que sempre vão estar à frente do poder, cara, entendeu? Ou, também, os problemas vão começar a ficar cada vez mais complexos e a quantidade de dados tão grande que supera o limite que essa máquina mesmo quântica vai ter de responder para a gente em tempo hábil. E senão, cara, você teria um oráculo, igual a gente vê naqueles filmes da Grécia Antiga, você chegando, grande oráculo. Me responde aí, alguém já viu aquele filme também que teve da Marvel lá da... Como é que era o nome? Da Capitã Marvel, que tinha o oráculo. Você perguntava qualquer uma IA, você perguntava qualquer coisa, ela tinha resposta. Você entendeu? E olha que eu trabalho com IA e com computação, minha vida... E eu não acredito, cara, que vai ter um ponto que nós vamos ter uma máquina, um poder computacional que você pode perguntar tudo e qualquer coisa imaginável e ela vai ter resposta. O que ela pode fazer é te dar uma resposta viajada, igual ela alucina, e te inventa uma tão plausível que tu acredita. Entendeu? Ela vai criar uma fake news tão top que tu vai acreditar. Tipo assim, 90% é até verdade, mas aqueles 10%zinho que faltam... Não, cara, mas aí ela foi chegar então ao ponto de dizer, eu não tenho resposta. Entendeu como é que é para isso? Então é isso que a gente tem que ver, tá? E quanto mais a gente se cercar disso, melhor vai ser o resultado e essa IA vai dar para a gente. A gente não pode confiar cegamente nisso. Não pode. Entendeu? Tem que ter o senso crítico, né? Porque a partir do momento que realmente resolver tudo, acabou, bicho. Não precisa mais de nós. Aí vai ser igual o Tron. Para que tem esses caras aqui, então? Entendeu? Mas cara, senão, das duas uma, igual Matrix, vão virar bateria, né? Ou vão virar escravo, sei lá, cara. Mas não tem razão, cara. Entendeu? Não tem razão. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Tá?
Deixa eu só dar uma... Então, vamos voltar aqui, gente, para esse aqui, tá? É mais só para dar um reforço, que eu só vou passando aqui, que é um de dados criminais lá de São Paulo. E como... não, eu já botei os dados, já está lá no AVA, que eu tinha avisado, ó. Esse aqui, ó. Código e dataset atividade 2, ó, aqui, ó. Nisso, acho que depois o Carnaval vai falar com nós. Deixa eu só carregar, porque esse dataset é meio grande. E nesse aqui foi interessante, cara, que eu até botei uns comandos aqui, ou de chat GPT ou tudo mais, para você ver como é que vai ajudando a ficar o código. Mas você vê que teve um aqui, ó, que eu tive que corrigir, tá vendo? Não precisou desse finalzinho, por isso que tem que olhar o resultado e confirmar se ficou exatamente como você quer. Entendeu? Porque às vezes... Não é, cara, eu estou subindo lá, eu baixo primeiro no meu computador, depois eu boto o código e a planilha lá, né? Botei o código aqui, a planilha eu carreguei aqui do lado. Para quê? Para ir executando lá no Colab, né? Rapaz, esse bichinho aqui deve estar pesado mesmo, está demorando para carregar. Não, mas eu acho que o problema é que esse dataset está grande mesmo. Deixa eu até dar uma pausinha aqui, né? Dá para ver um pouquinho aqui o que é o aprendizado de máquina, né? Então, é uma área da IA na qual os computadores aprendem e melhoram o seu desempenho através de um conjunto de dados. Então, você vê que é fortemente dependente desse conjunto de dados. Ele aprende a partir dos dados. Então, os algoritmos de aprendizagem de máquina são fundamentais no desenvolvimento de uma inteligência artificial. Tanto é que esses modelos generativos aí de linguagem, eles têm que ter um dataset monstruoso de grande para poder treinar ela, tá? Para treinar ela. E dado essa quantidade, né, de dados monstruosos que ela tem, tá? Você precisa ter também um número de máquinas imenso, tá? Para poder treinar essas máquinas, essa inteligência artificial. Tá? O que muitas linguagens, IAs, estão fazendo, tá? Por exemplo, igual quando falou aquela de psique, ela precisa aqui de menos máquinas. Uma coisa que ela faz uma destilagem. Então, ela pega esse modelo maior que já tinha e, vamos dizer assim, suga, entendeu? O que ela já fez, o trabalho grosso, bruto que já fez, e aí ela destila aquele trabalho. Então, aí realmente precisa de menos. Entendeu? Por quê? Aquela base toda já estava pronta e ela só foi, vamos dizer, complementou por cima. Entendeu? Então, mas fazer o trabalho, você treinar toda uma IA dessa generativa, do zero,
Não é você já deixa lá extrair conhecimento de uma que já tem. Tirar do zero consome muito recurso. Consome recurso demais da conta para poder fazer. Tá? Então, elas são componentes essenciais que permitem aprender com dados e identificar padrões. Então, elas capacitam a IA a tomar decisões informadas, fazer recomendações, reconhecer imagem e por aí vai. Mas não constitui a IA por si só. Para ser considerado uma IA, o sistema deve ser capaz de executar ações com base no aprendizado adquirido, interagindo com o ambiente ou realizando tarefas específicas de maneira inteligente. Então, para realmente você ter uma IA eficiente. Bom, então a gente tem métodos de aprendizado de máquina. Tá? Então, temos o supervisionado. Então, no supervisionado, a gente tem dados rotulados. O que é o dado rotulado? Né? Então, eu vou ter, por exemplo, lembra? Falei, eu quero ter um sistema que me dê a classe do processo. Então, inicialmente, para ela aprender, eu tenho que dar vários processos já rotulados corretamente. Esse aqui é da classe tal, esse é da classe tal, esse é da classe tal. Então, eu estou dizendo qual é o rótulo, o tag, eu estou dizendo o label dele, qual é o rótulo dele. Tá legal? Mesma coisa, eu quero ensinar uma IA a identificar cachorro e gato. Então, tem que dar várias fotos de cachorro e dizer, isso é dog, ou isso aqui é cat. Entendeu? Tem que ensinar para ele. Então, o dado rotulado. Então, você tem um feedback direto, por quê? Você dá uma entrada, por exemplo, de uma peça, a IA diz que, por exemplo, que ela é acidente de trânsito e não, ela é civil. Aí você está dando um sinal de erro para ela, que ela errou, e ela tem que se corrigir de modo que da próxima vez que você apresente aquela peça, ela vai se aproximando cada vez mais do resultado correto. Entendeu? Então, isso ocorre vários ciclos. Você apresenta os dados para a IA, ela aprende, tem o erro, né? Esse sinal de erro vai fazer ela atualizar as informações dela, de modo que na próxima vez que apresentar, o erro diminua. A tendência é que, no fundo, eu em 2019 eu também fui para fora, fui fazer um curso desse, só de matemática. Porque a IA mesmo, lá no fundo, é só matemática, aquilo que está lá. Tá? Aquilo lá é matemática, cálculo, álgebra linear, matemática purinha que está lá por trás. Tá? Que está por trás. Na verdade, você está fazendo um problema de otimização não linear, multidimensional, onde você tem uma função de erro que você quer levar para o mínimo. Que é o quê? É o dado que a rede dá, ou seja, que a IA te dá com o que é certo. O que é o erro? Quanto eu conto, se esse aqui for igual ao resultado correto, o erro é zero. Entendeu? Então, e aí eu somo o erro. Eu quero a soma desse erro, eu quero jogar para zero. Entendeu? Eu quero jogar ele para zero. Então, no fundo, eu estou fazendo uma otimização multidimensional não linear, que a ideia é levar essa função de erro para zero. Eu quero minimizar. É isso. Entendeu? Que se eu minimizo o erro, a minha precisão seria 100%. Se fosse zero absoluto, né? Seria 100%. Tá? Tá legal? Só para você ter ideia. Lá no fundo é matemática que está por trás aí. Tá? Então, aí você quer fazer estimação, previsão do resultado
tá? Ou do futuro. Tá? Depois a gente vai ver aqui também o que seria esse no futuro. Eu quero fazer estimação, por exemplo, ou regressão de séries temporais. Por exemplo, tem até o exemplo, eu tenho o número de passageiros de uma empresa aérea no tempo, eu quero saber no mês que vem, quanto que vai ser, e por aí vai, entendeu? Então, eu quero fazer estimação para o futuro, ou fazer, por exemplo, a classificação, como eu falei, para saber a classe da peça, tá? Da peça jurídica. O que é o não supervisionado? Nesse caso aqui, ele é sem rótulos, né? Sem feedback, procura uma estrutura escondida nos dados. Então, por exemplo, se você tem um conjunto de dados e você quer agrupar, por exemplo, esses dados em dados semelhantes, tá? Isso é problema, por exemplo, de clusterização. Um outro problema que é não supervisionado, não sei se vocês já ouviram falar, que é regra de associação. Entendeu? Esse regra de associação é bem interessante. Por exemplo, o caso mais simplório disso aí, que ele chama, é análise de compras. Então, por exemplo, uma pessoa compra manteiga, pão, leite, café. O outro compra manteiga, pão, açúcar. O outro compra pão, manteiga, iogurte. E por aí vai. E aí, eles, de acordo com isso aí, ele procura um padrão assim. Quem compra pão, também compra manteiga. Entendeu? Ele encontra isso. Um exemplo mais famoso, vocês podem procurar, até tem na internet, que o Walmart encontrou um padrão que quem compra fralda também compra cerveja. Para colocar um produto do lado do outro para vender mais. Por quê? O cara que vai de madrugada lá para comprar fralda e aproveita e compra cerveja. Então, ele encontrou esse padrão que não era indicado. Não tinha nada, não tinha um rótulo, não tinha nada. Mas ele identifica esse padrão. E ele vai fazendo... Por isso que no Brasil compra fralda na farmácia, porque quando compra cerveja. Mas elas botaram hoje Na farmácia? Mas ainda. Mas aí vamos ser espertos, vamos montar barraquinha de cerveja na porta. Vou ao lado da farmácia. Mas aí, por exemplo, essa regra de associação, ela encontra esses padrões. Eu acho que eu vi uma lei que a menina estava grávida e o pai dela descobriu que ela tinha comprado um produto, aí o coisa mandou um anúncio para bebê. Aí o pai dela, mas espera lá, não tem criança aqui nessa casa. E depois ele descobriu que ela estava grávida, porque ela tinha comprado algum determinado produto lá, que é um padrão Isso. lá de comprar. Eu fiz um trabalho uma vez com um aluno, ele trabalhava ele era gerente lá na revendedora da John Deere, né? De máquinas agrícolas. Então, a ideia para auxiliar a aumentar as vendas, a ideia era examinar o banco de dados e criar esses padrões. Quem compra tal produto também costuma levar esse ou esses outros. Ou quem leva esses, também leva ou esse outro. Para quê? Na hora que o cara faz o pedido, aí já identifica o padrão e vê quem leva isso aqui, leva essa outra coisa ou essa outras coisas. E já dá oportunidade para o cara oferecer. Por quê? Isso, raciocina comigo, uma pessoa que trabalha na mesma loja 10, 15, 20 anos, sabe disso. Por quê? E ele já trabalha com isso há tanto tempo que ele aprendeu a identificar esse padrão. Agora entra um vendedor novo. Como é que ele sabe disso? Entendeu? Então, com isso, você dá condições a ele de melhorar essa interação, entendeu? Porque os próprios sistemas já dá essa interação baseado em padrões descobertos em cima do banco de dados. Entendeu? Mas não tem rótulo dizendo isso. Quem compra isso vende isso. Não. Ele analisa todo o banco de dados e descobre
essas relações. Eu falo do Instagram, né? Às vezes tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, você é o produto mais rentável do Instagram. Porque, tipo, toda propaganda aqui de comida, de restaurante, coisa, ele vai lá e acha, né? Aí eu falo assim, acho que a taxa de sucesso deve ser muito boa. Com ele aí, né? E aí ele vai retroalimentando o algoritmo e ele vai dando cada vez mais coisa daquela para ele. O que ele, né? Aí vem as propagandas. É assim que eu acho que ganha a minha academia, né? E tem também aprendizado por reforço. Então, essa questão de aprendizado por reforço é igual treinamento daqueles bichinhos que a gente vê de circo. Se ele erra, acerta, você dá a recompensa, e se ele erra, tipo, você dá um choquinho. Para dar um input negativo. Entendeu? Isso. É esse que é o aprendizado por reforço. Então, como assim? No caso lá, quando eles também treinam lá IA, depois eles vão submetendo ela a teste. Não sei se vocês já viram, eu diria, muitas vezes aqui, ó, isso aqui é o input, ó, positivo e negativo. Isso aqui, eu estou dizendo o quê? Que essa resposta foi boa. Se eu falar que foi ruim, ele já vai fazer o quê? Sempre que alguém me fizer algum tipo desse de pergunta, eu não vou dar essa resposta aqui, não, porque ele já considerou negativo, entendeu? Isso aqui a gente está fazendo para ela um aprendizado por reforço também. Eu já vi no Google Maps, você coloca o endereço no GPS lá, aí quando você chega, ele fala, chegou no destino, aí no final ele pede para você avaliar se foi bom, se foi... Entendeu? Para ver isso. Então, esse é um aprendizado por reforço. Quer ver outro aprendizado por reforço que a gente faz muito de graça? Né? Por isso que esse sistema funciona bem. Bote aqui sua foto, que eu vou te dar foto, você velho. Bote aqui sua foto, que eu vou botar você criança. Bote aqui sua foto, que eu vou fazer... Agora tinha uma lá que eu chamo figurinha você estilizado, né? Com um avatar, sei lá o que é. Tal. Pai, você imagina quantas milhões de pessoas estão treinando essa IA de grátis aí para eles. Aí. De ontem para hoje já vi, eu faço uma caricatura do que você sabe sobre mim. Entendeu? O gosto melhor desses daí é o Google Fotos. Como? Google Fotos. Google Fotos? Você vai colocando suas fotos lá, aí depois ele começa a associar de acordo com o que ele encontra das pessoas. Aí te pergunta, essa pessoa é a mesma dessa aqui da foto? Ele agrupa, né? Antes ele pegava só o primeiro plano, né? Agora não, agora ele pega a pessoa lá, ele tá lá escondidinho, nem você, eu entrei no... Viu? Tá? Ele tava lá, É verdade. perdido lá no meio, ele consegue associar e perguntar, essa daqui é a mesma, essa outra que ele já agrupou mais? É isso. Já agrupou, já direto, meu as bolinhas, outra Mas pessoa. depois ele começa a perguntar se é a mesma pessoa, porque tá tipo em segundo plano, não tá de ver bem claramente que é ela. Aí ele pergunta pra você, é realmente a mesma pessoa? Não entendeu? E aí, num caso desse, olha só, igual fala, quando é de graça, o produto somos nós. Agora, você imagina quantos outros produtos, a partir dessa inteligência que a gente está ajudando a treinar, eles criam. Tanto de aspecto militar e por aí vai, depois por trás disso aí. Entendeu? Então, existe também essa ideia do aprendizado por reforço. O Cambridge Analytics foi isso, né, professor? Dependendo da quantidade de curtidas, a pessoa tinha coisa que eles sabiam mais da gente do que nem a gente sabia da gente. É verdade. Né? Dependendo das curtidas. Isso. Aí, ó, o aprendizado supervisionado, ó, nesse tipo de aprendizado, os computadores são ensinados utilizando exemplos de entrada e sua respectiva saída. Então, a gente tem que fornecer entrada e saída. Igual eu falei, da classificação, para aprender a classificar, eu tenho que dar a peça e dizer, a classe correta é essa. Entendeu? Tem que dar a entrada e a saída. Em outras palavras, o modelo é ensinado a sociedades de entrada a resultados conhecidos. Então, nesse caso, aí, a gente está fazendo um mapeamento. Né? Aí, por exemplo, ao criar um modelo
para classificar e-mails como spam legítimos. Usamos vários e-mails que respondem à pergunta spam, com sim ou não, né? Tá? E com base em características dos e-mails, como palavra-chave, tamanho do texto, presença de links, etc., o algoritmo aprende a identificar o conteúdo como spam ou não. Esse tipo de modelo é chamado de modelo de classificação, né, que vai ser a primeira parte aí da matéria que nós vamos ver. Tá? E ele reconhece padrões associados a cada categoria. Né? Então, e aí a gente tem aqui um tipo de classificação utilizado para categorizar dados em classes distintas. Exemplo inclui a classificação de e-mail, como spam ou não spam, por exemplo. Tá? E regressão, usado para prever valores contínuos, como, por exemplo, prever preço de imóveis com base em características como localização e tamanho. Então, o dado-alvo é um número, tá vendo? Na classificação, o dado-alvo é um dado discreto, né? Que seria o quê? Igual eu falei, cada classe que eu tenho lá da TPU. Aqui é um número. Por exemplo, se eu tenho uma casa no bairro tal, com tantos quartos, custa tanto. Se eu tenho uma casa no bairro tal, com tantos quartos, custa tanto. Aí eu tenho datas... Não, eu estou fazendo só com poucos dados, só para vocês entenderem. Aí eu quero dizer o seguinte, uma hora eu chego, eu tenho... Aí eu, depois que treinou, aí eu boto. Qual o nome do bairro? Tal. Quantos quartos? Ou qual é o tamanho? Tal. Aí ele já diz, o preço tem que ser esse. Entendeu? Por exemplo. Tá? Tem um exemplo que eu... Não, regressão. Que faz parte... Eu vou ter um exemplo aqui para vocês que é bem legal. Desse de regressão, que vai dar, assim, por exemplo, onde que a empresa está localizada, quanto que ela gasta com pesquisa em desenvolvimento, quanto que ela gasta com administração, quanto que ela gasta com marketing e qual é o lucro. Aí, você, imagina, você é convidado para investir numa empresa. Aí, você, com essas informações, você vê quanto que ela dá de lucro. Aí, eu vou ver se, de repente, vale a pena ou não. Né? Agora, alguém me convida, eu tenho esse banco de dados, aí eu boto esse dado. A empresa está localizada em tal lugar, gasta tanto em pesquisa e desenvolvimento, tanto com administrativo, tanto com marketing. Aí a técnica estima o lucro. Aí eu vou ver se vai valer a pena, né, investir. Né? Por exemplo, tem técnicas, tem métricas, né, que a pessoa chama ROI, né? Return Over Investments. Né? Aí eu tenho como ver se esse número tá bom para mim. Por exemplo, por isso que no Brasil é complicado aqui de abrir empresa, você tem uma taxa livre de risco que paga 15% ao mês. Aí você tem livre de risco. Eu ponho lá, vou ficar na minha sala vendo Netflix, eu ganho 15% ao ano. Agora, você vai ter que investir em alguma coisa, correr risco e ganhar bem mais que isso para poder valer a pena. Aí, meu irmão, geripoca pia, né? Entendeu? Então, é por isso. Mas aí eu estou dando para vocês um exemplo disso, entendeu? Eu já vi um sistema que ele pega o país que você está e é a média de quanto você vai gastar de mercado, qual que é a média de mercado, qual que é a média de aluguel, qual que é a média... Ou seja, você já faz uma estimativa para poder ver quanto... Exatamente. Aí você pode ver qual a renda que eu tenho que ter para morar lá. Entendeu? Então, e esse aprendizado supervisionado, a gente já vai começar a ver na próxima aula, né? Tá vendo? O aprendizado não supervisionado, tá vendo? É a ideia. Tá vendo? Aqui falta pouco, só falta 2 slides. Esse mais um e a gente acaba, tá? Rapidinho. Não, aí, tá vendo? E esse aqui a gente tem dado não rotulado para identificar padrões e estruturas ocultas. Então, uma técnica comum é o agrupamento, que consiste em agrupar, ou seja, juntar conjuntos de dados. Ou seja, os dados que são semelhantes, de acordo com a métrica, são colocados no mesmo grupo.
tá? E é óbvio que são diferentes, vai botar em outro grupo. Né? Um contexto, por exemplo, de e-commerce, podemos detectar padrões e grupos de compradores semelhantes. Entendeu? Tá? Por exemplo, eu tenho um grupo de cara, né, que é de esportista. Pô, o padrão dele é comprar coisa de esporte. Pô, eu não vou mandar para ele como é que é propaganda de restaurante, por exemplo. Tá? Comidas. Tá? Então, é possível identificar grupos de clientes que preferem comprar produtos de moda, outros preferem produtos eletrônicos e por aí vai. Essa análise de agrupamentos permite uma melhor compreensão dos perfis de compra do cliente e a identificação de segmentos com interesses e preferências semelhantes. Uma coisa que é legal é que eu agora com IA é fácil. Eu pego as características médias de cada grupo, boto na IA e falo assim, pense como um especialista, por exemplo, analista de negócios, de marketing, de e-commerce. Baseado nesses dados aqui, me diga um nome significativo para cada um desses grupos. Aí ele me dá, porque antes eu não entendo nada desse, como é que eu vou dar um nome, pô? Aí, entendeu? Aí eu uso, porque é bacana você ter um nome significativo para rotular aquele grupo. Tá? Com base nisso, tá vendo? Estratégia de marketing pode ser desenvolvidas e tudo mais. E as duas mais comuns são esse aqui que eu falei para vocês, o clustering, que é para criar os grupos, e aquele de regras de associação, que também a gente acabou de comentar. E o aprendizado, como eu falei para vocês por reforço, ele é treinado para tomar uma série de decisões, recebendo recompensas ou penalidades como feedback. Né? Então, você também pode dar, pelo menos para eles, dados mais comuns. Aconteceu o seguinte, se a resposta que você der for essa, legal. Se você der outra resposta, é negativo. Como, por exemplo, o cara... você está uma IA simulando a direção do carro. Então, se ele tomou uma decisão que levou um acidente, um atropelamento, alguma coisa, você dá um feedback negativo. Então, isso quer dizer o quê? Vai ter que fazer ele vai ter que fazer uma ação diferente da próxima vez. E se deu bom, você dá um feedback positivo e que reforça aquilo que ele fez. Entendeu? Tá? Então, essa que é a ideia do aprendizado por reforço. Então, baseado na resposta, você tem que ter um mapa que vai dizer, se acontecer tais coisas, joinha para ele. Ou seja, você dá um feedback positivo e ele reforça aquela ação. Tá? Se você fizer uma coisa que dá uma resposta ruim, tá? Você dá um feedback negativo que ele enfraquece aquela ação. Ou seja, ele tende a não fazer mais aquela ação. Entendeu? Então, essa que é a moral da história, por exemplo, aprendizado por reforço. Tá? Então, meus queridos, agradeço vocês aí pela paciência hoje aí. Amanhã continuamos no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Depois só tem 2 ou 3, deve dar um 100 igual. E nem vai. E nem vai. Ela não vai ser. E cobrando uma fortuna dessa. São Paulo era tudo baratinho. Então, se você ver o preço do quilômetro, aqui é barato. Só que eles concentraram. Daquele tempo, Não, claro, coloca agora. Na hora. Tá, não, eu boto lá agora. Parece que tinha um outro colega, mas que eu já fiquei.
Vou botar lá. Quer ver, ó? Vamos lá. Que participantes. Me fala aí o teu. Renata Fonfidalgo. Eita, deixa eu ver. Renata. E. Dalgo. IDALGO. Aqui, já achou. Escrever, pronto, já Obrigada. foi. Se olhar lá no R. Cadê? Ricardo tá aí. Peraí, deixa eu. Pode ser o que aproveita então. É isso que eu ia perguntar. É. Ricardo. Aqui. Só tem que saber o e-mail da UFT dele. O nome dele é Ricardo Machado. Talvez se nós tentarmos Ricardo um pouco Machado. Esse mesmo. Será? Tá É. bom. Ricardo Menezes Machado. Então, foi. Obrigada. De nada. Aquela nessa conversa que a gente estava tendo virtual, remoto, da revista lá, do professor Rafael. Ah, sim, sim. Ajuda, né? Isso. Aí eu estava esperando a pessoa chegar para a gente. Não, que eu falei, a gente pode fazer aquele caso que a gente divide todo mundo aí, pô. Aí sai baratinho para cada um, que a gente manda lá. Eu estava com dúvida, porque o professor Rafael falou assim: dê uma olhada nas revistas, não sei o quê, cuidado com revista Predatório. predatória. Eu falei, não, mas eu não Porque o que acontece? Aí eu fiquei com Cara, receio. ó, presta atenção, acabou de sair esse coisa da capa. E ele tá a 3 nessa que saiu agora. Recente, né? Que até Tu pode. Aqui, ó. Quer ver? Chega aqui. Que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vi que ela coloca no site. Aqui. Não, é aqui, ó. Mas saiu nesse agora. Quais, no ó. recente, né? Cápsula. Aqui, ó. Quer ver, ó? 2026, né? Não, Saiu, foi aqui, ó. Mas a gente procura aqui, ó. Ah, sim. Aqui, ó. Eu posso pegar o copo já? Ô, minha querida, peraí. Valeu, obrigado. É que esse aqui foi o último. Sim. Me saiu agora. Se você olhar aqui, ó. Aí, ó. Ela tá a 3, ó. Essa aqui, a última avaliação foi essa. Ah, não. Então... Aqui. Tá, por isso que eu tô falando que eu não teria problema aqui, ó. Ah, não. A não ser, presta atenção. Claro. É porque essa daqui vai sair rápido. Tem uma outra. Eles já até mandaram um ó. perguntando das correções. Ó, tem uma outra aqui que se você quiser eu te mandar. Ela é até a 2, mas aí vai demorar. Viu? Eu acho que a gente pode. Não sei. Eu pensei assim, né? Digo, sim. Por mim, tudo ok. A gente. E essa aqui, ó. Com outra oportunidade. Aqui. Mas o negócio é esse, ó. Tem essa outra aqui. Que eu vou até te mandar. Se você quiser olhar. Se você quiser olhar, mas vai demorar. Mas o problema. É aquilo que você estava falando até ali fora. É a demora. Tempo de demora que eles estão, né? Cara. Eu estava conversando no final de ano agora com o meu irmão, ele está em Brapa, né? Uhum. Aí ele falando, cara, o período que eu fiquei esperando resposta de algumas coisas internacionais, ele falou que foi tudo assim, 1 ano e meio, 1 ano. Então, para você ver. Cara, que para um artigo de disciplina, se esperar 1 ano e meio, é muito. Não dá. O doutorado, que eu entendi, eu sou não entendi. Amém. Italiana. Rapaz, aí vai ser bacana. Bicho, mas foi uma experiência muito top, cara. Você vê, ó. Faz o. Quer ver? Deixa eu achar. Eu vou fazer isso então, pessoal. Vou fazer a postagem das correções e ver se... Quer ver, ó? Aqui eu tirei umas fotos aqui lá na universidade, cara. Quer ver, ó? Cadê aqui? Alguém falou que a gente sabe fazer Aqui, rapaz, aqui, aí eu cheguei
Tá aqui é lá na universidade. Rapaz, mas você vê a universidade lá é bonito. Isso é italiano lá. É. E certamente a universidade recebe alunos do país, do mundo inteiro. O mundo inteiro. E a comunicação, eles Cara, inglês, cara. Eu falo predominam inglês. Não, cara, na universidade lá todo mundo fala inglês. Uhum. Tá vendo? Eu fiquei junto com esse... Aqui, ó. No Instituto Nanotec de Tecnologia. Aí, o professor que eu estava é nesse grupo aqui, de IA, quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Vendo ele, cadê aqui, ó? Vendo? Aí tem vários trabalhos e ele ele desse trabalho aqui. Cadê? Aqui, ó, Artificial Intelligence. Tá vendo? Aqui. Aí, cadê? Aí aqui tirei umas fotos, aqui foi esse professor aqui que me recebeu lá. Entendeu? Foi bem bacana. Mas você vê que a universidade aí é bonita, a universidade lá. Esse foi na Itália. Isso é da Itália que eles fizeram. Foi. Ó, mais uma candidata aqui para a gente ir para fazer o Rafael é descendente, né? O esposo. Mas foi bem legal lá. Ó. Vamos nos empenhar para o professor articular uma parte da nossa turma aí lá, no doutorado. Rapaz. Fazer um ano no semestre lá, não? Você já articula. Tem uns alunos aqui do doutorado. Vou começar a conversar mais com o Félix. Não mas lá, rapaz, eu gostava, quando eu estava indo para a universidade, eu parava aqui, que essa árvore aqui tinha o galho para fora. Rapaz, que laranja gostosa. Rapaz, não tem uma semente. Praticamente italiano com o Félix. Maniçoba. Quer ver, ó? Seu colega nosso que Tambaqui. Jaraqui. Aqui, ó. Achaí. Essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ó, que é aquela máquina que eu falei que que faz o scan 3D e tudo mais. Olha o tamanhão do negócio. E ainda tem uma outra sala do outro lado. Entendeu? Caramba, a máquina é chique. Deve ser tipo um cluster de máquina pra caramba fazer o negócio. Cara, tem um negócio pancada mesmo para fazer isso aí. Para poder processar essa informação aí, você vê, ó. Aí tem um lepô lá no final. Aí ele tem várias câmeras para pegar as imagens. Cara, é um trem fantástico, cara. Eu fiquei admirado com isso aí. Uma coisa que eu estava pensando em fazer é que tem um camarada que eu estou trabalhando também da agricultura. Aí eu estava pensando em levar assim, aquele cano com um perfil de solo e botar nessa máquina para ela escanear e identificar o perfil de solo todinho. Entendeu? Não, cara, mas aí aqui lá na universidade, aí daqui aí eu fui lá para a Alemanha, lá estava frio, bicho. Tava, cara, ó, frio. Aí eu todo encapotado. Aí eu fui lá para a universidade, cara. Universidade lá. Aí bacana, passou aquele estádio de futebol, parece um pneu. Valeu, até amanhã, querido. Mas você vê, essa lá da Alemanha também é uma das melhores do mundo, essa aqui. Chama TUM. A Universidade Técnica de Munique. Mas é chique lá, cara. Só que a universidade, tu vê, tudo modernoso lá. Quer ver, ó? Se você ver aqui, ó, essa TUM aqui, ó. Quer ver? Isso.
Ela era só com University E assim, 3 minutos. located as Precisa muita coisa. the Tchau. Até amanhã. Tá vendo? É 22º, é. A outra que eu fui foi essa aqui, ó. Universidade. Eu acho que esse aqui é a Universidade Técnica de Zurique. Quer ver? No lugar da TUM. Essa aqui, quer ver? Aqui, ó. ETH Zurique. Tá vendo? Ela parece que é 6ª ou 7ª também no mundo, essa daqui, aqui, 7ª no mundo. Foi essa aqui que eu fui, essa que eu fui lá essa daqui lá na Suíça. Bicho do céu, o negócio que eu fui, bicho, eu fiquei encabulado. Foi nesse aqui lá em Munique, eu fui no museu da BMW. Que aí era sábado, né? Universidade, aí eu fui lá, vou lá olhar. Bicho do céu, cara. Top. Cara, olha, só de tu ver, olha que esse prédio aqui deles lá, que é tudo moderno. Bicho, é massa, cara, o negócio. Muito bacana, cara. Eu tenho um primo que ele é barítono, né? Ele ganhou uma bolsa de estudo na Alemanha, foi pra lá. Rapaz, aí é top. Passar um ano lá. Aí, ele é jovem, ele tem 19 anos. 20, fez 20. E aí ele falando assim, primo, aqui assim, a gente convive com toda a história que a gente lembra, só que com tudo no ambiente moderno. Então, assim, é tudo falando do histórico, do não sei o que, a pesquisa não sei o que. Que nem eu só falou ali, é o museu que tem o pós-doutorado do. Isso aqui, aquela universidade lá. É super modernoso e tecnológico. Tá vendo aí? A Universidade de Zurique, cara, você vê, cara, é bonito lá. Aqui aí você vê lá, tem o negócio do Einstein aqui, aí o diploma dele e tudo mais, bicho, é lindo demais, cara. Rapaz, olha, não é por nada não, bicho. Mas essa Suíça aqui, cara, que lugar lindo, cara. Tá doido. Bicho do céu, muito bonito, cara. Bicho, parece que os caras falam assim, peraí que eu vou arrumar aqui antes de você tirar foto aqui. Peraí que eu vou arrumar aqui. Deixa eu deixar mais instagramável. Bicho, é bonito demais, tá doido, cara. É muito bonito esse lugar, tá louco, cara. O senhor tá hospedado onde? Não, eu tô aqui. Tu sabe onde fica esse tal de Hotel Regina? Não tem essa avenida aqui do lado aqui? É um pouquinho mais para cima aqui. Mas o negócio é esse. É uma experiência que marca.